Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Governo dos Estados Unidos monitorou Lula por décadas, diz biógrafo. É isso mesmo. Fernando Moraes conseguiu mais de 819 documentos sobre esse monitoramento feito ao petista. O governo dos Estados Unidos entregou ao escritor Fernando Moraes 819 documentos, totalizando 3.300 páginas, que mostram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi monitorado por décadas. Esses documentos abrangem o período de 1966 a 2019 e foram solicitados por Moraes através da Lei de Acesso à Informação Americana. A maior parte dos registros foi produzida pela CIA, com 613 documentos e 2.000 páginas. Os documentos detalham a relação de Lula com a ex-presidente Dilma Rousseff, autoridades do Oriente Médio e da China, além de planos militares brasileiros e informações sobre a Petrobras. Os pedidos de Moraes abrangem 5 décadas, desde a ditadura militar, quando Lula emergiu no movimento sindical, até pouco após a sua prisão de 2018. Até agora, foram encontradas 613 documentos da CIA, 111 do Departamento de Estado, 49 da Agência de Inteligência da Defesa, 27 do Departamento de Defesa, 8 do Exército Sul dos Estados Unidos e 1 do Comando Cibernético do Exército. O grupo ainda aguarda respostas do FBI, da NSA e da Rede de Combate a Crimes Financeiros. PF. Bolsonaro não entrou nos Estados Unidos com cartão de vacinação. Em relatório enviado ao STF, a corporação informou que os Estados Unidos não têm registro do uso do cartão pelo ex-presidente. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirmou que as autoridades dos Estados Unidos não repassaram informações sobre um possível uso por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro de dados falsos de vacinação contra a Covid-19. A medida decorre de um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outras 15 pessoas chegaram a ser indiciadas pela PF por participar de um suposto esquema de falsificação em cartões de vacina. No entanto, a PGR pediu mais investigações à corporação e que apurasse o uso de dados falsos nos Estados Unidos. No relatório enviado ao STF, a PF afirmou que o Departamento de Justiça americano relatou que o US Customs and Border Protection não possui registro se os investigados supramencionados apresentaram comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Veja também mais informações em Oeste. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ignorou um parecer técnico de uma secretaria da própria PGR ao denunciar a família acusada de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. A Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da entidade alertou que, para evitar a contaminação da prova digital, a análise deveria ser feita numa cópia fiel à original. No entanto, a análise feita por Paulo Gonet foi realizada a partir das imagens que estavam disponíveis no gabinete do ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF. Toffoli autorizou que a PGR e a família Mantovani, que nega ter agredido Moraes, assistissem aos vídeos somente mediante agendamento prévio e assinatura de termo de sigilo, com acompanhamento de um servidor e na sede do STF. Bom, Piotr, comentamos bastante esse caso, mas já tem um desdobramento agora, né? De acordo com a Secretaria de Perícia, as restrições do ministro Dias Toffoli, relator do caso, acabam dificultando aí as atividades técnicas e vão contra as melhores práticas, segundo essa Secretaria de Perícias. E o procurador Paulo Gonet acabou contrariando um parecer da própria Procuradoria-Geral da República ao ofertar essa denúncia. Paulo, você foi muito generosa em atrapalhar as melhores práticas. Isso aí é uma gestação de uma ilegalidade. Nós estamos falando de um processo que está completamente contaminado desde o princípio, a começar pelo fato de a defesa não ter tido acesso lá atrás. E mesmo assim,
teve finalizado, por parte de um delegado da Polícia Federal, aquela investigação inicial. Agora foi reaberto e continua sem acesso ao vídeo. A questão é, o problema é que o que a PGR está fazendo vai ser julgado dentro do Supremo Tribunal Federal, porque se fosse por um juiz de uma primeira instância, por exemplo, de qualquer vara aí pelo país, né, em qualquer fórum do país, ele ia dizer que, olha, isso aqui, aliás, eu duvido que o promotor desse andamento. O promotor ia, como se diz na justiça às vezes, né, mata no ninho, porque não faz nenhum sentido aquilo. Mas vamos lá que o promotor tivesse lá algum interesse em fazer andar, bom, vamos analisar lá na frente. O juiz ia descartar uma série de coisas. Ia sobrar muito pouca coisa, e se sobrasse alguma coisa, seria aquele tipo de, bom, isso aqui não vai levar ninguém para a cadeia, não tem que fazer muita gente perder tempo, e por aí vai. Agora, de novo, vem uma outra notícia de que o vídeo analisado pela PGR contraria um próprio parecer da PGR. Quer dizer, o chefe da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, veja só o tamanho da idiosincrasia. O chefe da PGR ignora um parecer da própria PGR em relação à análise de uma prova que ele usa para argumentar contra e pedir, obviamente, o encaminhamento de uma abertura de uma ação penal, ou seja, de um processo dentro do Supremo contra uma família. Num caso que é para lá de estranho, né? Com todos os absurdos que nós já narramos aqui, que são fatos. Como é que alguém pode esperar um processo normal? Porque tudo indica que isso vai ser aceito dentro do Supremo. Essa reviravolta, reabrir, mandar investigar de novo, troca o delegado, não é de graça. Senão para com aquele primeiro. Porque, convenhamos, quem disse que era injúria real, mas sem poder ofensivo e que aquilo tinha que ser arquivado foi um delegado da Polícia Federal. Não foi ninguém infiltrado no planeta. Veio um marciano e tomou uma decisão. Se isso foi reaberto, isso vai ser aceito pelo Supremo, tudo indica, mas com eivado, né, para usar outra expressão que os advogados adoram, eivado de irregularidades. Como é que um processo desse vai adiante se está já eivado de irregularidades e arbitrariedades e abusos contra o direito de defesa? Sem que a gente veja aí, por exemplo, a OAB preocupada com o trabalho do advogado de defesa, da família, que a OAB deveria preservar. Eu não estou nem dizendo ajudar, orientar, nada. Era só preservar o direito da defesa. E o direito da defesa é ter acesso às provas. Mas o ministro Toffoli não permite, tem que assistir aqui. Como assim assistir aqui? É prova. Ele tem compromisso de não divulgar se por acaso houver essa determinação. Não é o caso, né? Pois é, Augusto, a gente já falou tanto, né? O caso eivado de irregularidades, de ilegalidades, a sensação que dá, a impressão que a gente tem é que o STF deixa esse caso correr até com um efeito pedagógico para mostrar, olha só, se hostilizarem um membro da Suprema Corte, o que pode acontecer? Porque os três, né, o trio ali não tem foro privilegiado, não tem foro por prerrogativa de função, estão sendo julgados pelo STF. E a sensação que dá é essa. Se hostilizarem de novo, serão penalizados. Tomando pelo valor de face, isso é bem possível, isso é ferramenta de ditadura. Eu crio Quais são os ameaça, eu meios de crio coação? medo, eu crio terror. Ditadores fazem isso, né? Perseguição a opositores. Olha, os promotores lutaram anos. O Ministério Público lutou durante anos para que as suas atribuições fossem ampliadas, né? E conseguiu alguns avanços importantes na Constituição em vigor, né? Aprovada em 88. Os próprios integrantes do Ministério Público, os chefes do Ministério Público, mais especificamente o Gonet, procurador-geral, eles estão abrindo mão do que conquistaram ao longo de anos de luta. Não dá para entender. Quer dizer, a OAB, que deveria defender as prerrogativas dos advogados, faz o contrário. Né? Deixa que elas sejam confiscadas pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é ex-promotor. Ele faz coisas que enfraquecem o Ministério Público com a ajuda da cúpula do Ministério Público. O Alexandre de Moraes desmoralizou, né, e tratou com menosprezo o sistema acusatório brasileiro. Está desmontado. No momento em que ele abre por conta própria e um processo,
um inquérito, ele está jogando no lixo o sistema acusatório brasileiro. Em vez de o procurador-geral defender a categoria profissional a que pertence, a instituição que lidera, ele chancela as atitudes de outro ex-promotor, atitudes ilegais, inconstitucionais, de outro ex-promotor, que é o Alexandre de Moraes. Os jovens promotores de justiça estão muito incomodados com isso. Agora eu já estou cansado de ouvir manifestações de incômodo, né? É hora de começar a gritaria contra esse papel covarde que vem sendo desempenhado pelo procurador indicado por Gilmar Mendes, que é o Gonê. Consta, também quero te ouvir, eu quero trazer aqui o parecer da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, que é um órgão aí, faz parte da Procuradoria-Geral da República, que disse o seguinte, aspas, né? A boa prática preconiza que toda análise pericial investigativa, sempre que tecnicamente possível, seja realizada em uma cópia de trabalho absolutamente fiel à original, justamente para evitar contaminação da evidência ou prova digital, fecho aspas. O que fez o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, bateu diretamente à porta do gabinete do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, e sem obter aí uma cópia das imagens, ofereceu a denúncia contra o trio. E esse é um pequeno erro numa montanha, isso é a ponta do iceberg. Tudo nesse caso, tudo é absurdo. O ex-procurador Deltan Dallagnol, né, escreveu sobre isso também e chamou o país, Brasil, né, de país bananeiro. E a justiça como fica, pergunta ele. Bom, na República Bananeira, que é o Brasil, no governo Lula, o STF dá uma banana para a justiça. E é disso que se trata. O foro é inadequado, o filho do Alexandre teria sofrido a tal injúria real, né? E vieram com essa, né? Porque a agressão já derrubaram, então é uma leve agressão. E aí a própria mãe é testemunha e o filho não tem foro. E eles começaram com uma narrativa de atentado contra a democracia, contra o Estado de Direito. Quer dizer, agora você tem um entreveiro no aeroporto com uma autoridade qualquer, é uma ameaça à democracia. Isso é coisa de caudilho. Isso é coisa de quem mistura totalmente o público e o privado. Não há distinção entre Estado e a figura do Alexandre. Se amanhã alguém tropeçar no Alexandre lá no clube que ele frequenta ou frequentava, pode ser acusado de tentar derrubar a democracia brasileira. Então o negócio está tão bizarro. E onde anda a OAB? Perguntou o Augusto com muita propriedade. Silêncio vergonhoso. Cadê o Rodrigo Pacheco? Está assustado, preocupado com algumas coisas. Balela! É cúmplice, todos eles são cúmplices, porque esse caso talvez seja um dos mais esdrúxulos. E olha que a concorrência é acirrada. Por um acaso, Paulo, eu já vou dar um spoiler aqui, a última pergunta que você sempre me faz na quinta-feira é qual é o tema da minha coluna. Eu já vou adiantar, é esse, né? É o lawfare alexandrino que tomou conta do Brasil. É tanto absurdo nesse caso, a gente pega a cronologia, o delegado que não encontrou nada, o Alexandre não gostou, vazou para a imprensa que estava irritado e mesmo assim nada mudou, aí troca o delegado, aí o delegado que reabre o caso sem nenhuma novidade, né? É promovido, é tudo. Agora chega o Gonê na PGR e também mostra que os tentáculos alexandrinos chegaram na PGR. Já tinham chegado na Polícia Federal, que virou uma espécie de Gestapo, de polícia política a serviço do Alexandre. Quer dizer, está tudo dominado por um homem. Que paiseco é esse? Que palhaçada é essa? Que as instituições estão brincando e que a mídia, à exceção da Oeste e um ou outro, estão calados, todos os veículos de comunicação, achando graça num negócio desse. Isso é coisa de Nicolás Maduro, que nós vamos falar daqui a pouco. Se eu perder a eleição, vai ter banho de sangue. É mais ou menos a mentalidade do Alexandre. Se me atacar, se me criticar, se tiver algum problema com meu filho, é atentado à democracia e vai ser punido. A família chegou com a Polícia Federal na sua casa, no dia seguinte, de manhãzinha. É tudo absurdo nesse caso. E, claro, a pergunta final que não quer calar. E as imagens, Alexandre?
O ministro que solta sigilo de forma tão seletiva, né? Soltou o sigilo da gravação de áudio da reunião do Ramagem com o Bolsonaro, talvez achando que com a ajuda da Globo fosse implodir de vez a imagem do Bolsonaro. Aí todo mundo ouviu com atenção, tem que jogar nas 4 linhas, tem que ser, não tem favorecimento de nada, tem que ser dentro das leis. Puxa vida, era esse o estopim, a bomba que a Globo prometeu e que o Alexandre tirou o sigilo? Agora, as imagens do aeroporto, nada. O Toffoli guardou 7 chaves no cofre. Queremos ver as imagens. O trechinho que veio à tona foi o Alexandre xingando um cidadão comum que paga as suas contas e não são baratas. Pois é. Bom, deixa eu trazer um outro caso aqui para o Caute comentar. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira, declarou nesta quinta-feira que vai lembrar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo todos os dias do suposto abuso do juiz do STF ao não dar ao ex-deputado a progressão do regime. De acordo com Faria, Silveira está há mais de 80 dias na cadeia, além do prazo necessário para migrar para o regime semiaberto. Faria lembrou ainda que o ex-deputado já cumpriu 1/4 da pena de 8 anos e 9 meses determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2022. Caute. Eu cheguei a ouvir o advogado. Não, pois é, Paula, o Moraes basicamente está triturando o Código de Procedimento Penal com o caso do Alexandre Silveira, no caso do Felipe Martins também, que são 2 presos que estão sendo torturados de fato, porque o Moraes está asfaltando qualquer tipo de regra, de procedimento. A Constituição virou o mero acessório, né? Os direitos constitucionais, até dos presos, mero acessório. O Felipe Martins, todas as provas indicam que ele está lá preso de forma ilegal, de forma arbitrária, e mesmo assim ele continua preso. No caso do Silveira, a mesma coisa. O Código de Processo Penal é muito claro. Ele teria direito ao semiaberto, e mesmo assim não acontece nada. E aí eu me junto ao Augusto. E a OAB está onde nisso tudo? E todas as outras instituições que estão vendo esses arbítrios sendo cometidos estão aonde nisso tudo? Na Divina Comédia, o Dante Alighieri falava que as partes mais quentes do inferno estão destinadas, estão reservadas para aqueles que ficaram calados em época de grave crise moral. Ou seja, tem muita gente aqui no Brasil que já tem um lugar reservado. Porque não é possível ficar calado somente nós na Oeste. E como o Constantino falou, e pouquíssimos outros estamos denunciando esses arbítrios e o resto da imprensa está achando graça. Está tudo bem, obrigado. Tudo normal no Brasil. Não está normal. Estamos tendo pessoas presas injustamente. Muitas delas sequer sabem por quê estão sendo presas, do que estão sendo acusadas. O caso daquela mãe de 2 crianças ficou 1 ano presa, sem saber, mais de 1 ano, sem saber sequer o porquê. Depois que nós da Oeste denunciamos, surpresa, apresentaram uma denúncia. Mas somente depois que nós da Oeste dissemos que era um absurdo aquilo que estava acontecendo. O Sidney Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, também está preso há meses. Não sabe nem o porquê. Tem muita gente, a família Mantovani tem seus celulares que estão foram apreendidos, não sabe sequer o porquê. Enfim, estamos vivendo um momento de arbitrariedade geral e a OAB está pisoteando a sua herança, o seu nome, que foi construído durante a ditadura em prol dos presos políticos, está sendo jogado no lixo tudo isso, porque hoje a OAB está calada. E quando, num caso como esse, você fica calado, você é cúmplice dessas torturas, desses abusos, dessas arbitrariedades que estão sendo cometidas contra cidadãos brasileiros. E só para terminar, Paula, hoje a gente denuncia isso e lembrando para todo mundo que acha graça que amanhã poderiam ser vocês também. Porque tudo isso cria precedente jurídico e quando um delegado, por exemplo, ou um juiz de primeira instância, ou até de segunda instância, pisotear a lei num caso que lhe interessa ou que envolve algum parente, amigo, conhecido seu, utilizando aquilo que Alexandre de Moraes está fazendo como jurisprudência, não vai mais adiantar chorar, porque ele já é jurisprudência consolidada, já está valendo como lei. E aí a arbitrariedade vai ser para vocês também.
Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.